Irmãos, vamos à palavra de Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Nós estamos em família aqui, irmãos. Eu vou conversar com vocês hoje. Porque é uma coisa assim que nós precisamos orar mais. Às vezes a gente pensa que está orando muito e não está orando nada, né? Nós precisamos orar mais. Às vezes a gente não percebe, ou talvez você não perceba. Eu percebo algumas coisas. Mas, às vezes eu sinto um peso tão forte em algumas situações, porque nós vivemos num lugar e num tempo muito difícil. E por isso nós colocamos isso na cabeça que está tudo bem. É assim mesmo. Tem dia que a igreja tem 30, 40, 50, tem dia que a igreja tem 10, é assim mesmo. Eu não acho que é assim mesmo. Eu acho que quando todas as outras coisas tomam o lugar da casa de Deus ou da obra de Deus, alguma coisa está errada. Porque eu vejo pessoas que vêm na igreja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, fica 3 meses sem vir e aparece na igreja como se nada tivesse, não mudou nada, está tudo bem. Tudo bem, pastor, maravilha, olha, a vida está uma beleza. E eu fico pensando como que isso pode ser, porque ou nós somos muito frios e carnais, ou alguma coisa está errada com as famílias, com as coisas que estão acontecendo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei, eu não tenho essa explicação. Eu queria entender, mas eu ainda não tenho essa explicação. Mas vamos lá. A sua Bíblia em Hebreus 10, no versículo 19 em diante, vamos ler a Bíblia para aqueles que não leram essa semana. Hebreus 10, versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé,
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Esse texto aqui é um dos textos mais ricos da Bíblia, porque ele trata de uma série de assuntos aqui. Mas o resumo desse texto é muito bonito, e é isso que eu quero falar em poucos minutos com os irmãos. Bonito e forte, pesado. É um puxão de orelha de Deus na igreja. O escritor aos Hebreus aqui está escrevendo aos Hebreus. Hebreus é todo o povo de Israel. Não são os judeus, que hoje se tornaram, por causa da mistura das raças, ou das tribos, se tornaram todos judeus. Não se sabe quem é da tribo de Levi, quem é da tribo de Ruben. São todos judeus, como se fossem todos da tribo de Judá. Não são. Aqui os Hebreus falam de todas as tribos. E o escritor aqui, ele escreve falando desse povo. E ele começa a falar como é que nós temos que entrar na presença de Deus. Porque nos versículos mais à frente que nós lemos, ele fala, olha, em partes, no versículo 32 ele fala, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com aqueles que foram tratados, que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes os que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Ele está falando de um tempo aqui em que houve uma perseguição tremenda. Pessoas foram mortas, foram feitos espetáculos, passaram por tribulações e aflições terríveis. O escritor está escrevendo aqui dizendo assim, olha, vocês que passaram, estiveram lá. E vocês que não passaram, vocês sentiram pelos seus irmãos que passaram. Vocês até se alegraram quando o governo tomou todos os seus bens. Vocês se sentiram honrados por sofrer pelo nome de Jesus. E aí ele fala assim, o que aconteceu com vocês? Depois de ter enfrentado tudo isso que vocês enfrentaram, o que aconteceu com vocês? Como é que vocês podem mudar assim tão rapidamente? Eu quero trazer para os nossos dias agora, porque nós temos um encontro com Deus, nós tem hora que parece que nós estamos assim, cheios, cheios de vigor, cheios de graça, cheios de poder, e vamos lá, pastor, vamos fazer, Fall River é nossa, o mundo é nosso, e vamos ganhar alma para Jesus. Mas aí, de repente, parece que cai um balde de água fria na igreja. Aí parece que nós temos que trazer à memória algumas coisas. E algumas vezes eu já falei aqui, eu brinco às vezes, porque às vezes eu preciso trazer à memória aquilo que Deus já fez em mim, para eu continuar crendo que Ele vai continuar fazendo. Mas onde você estava? Quem era você? O que Deus fez por você? Por onde você já passou? E você fala, foi tanto, pastor, que eu estou tão cansado, eu não quero mais nada. Mas ainda é tempo de nós estarmos alegres, cheios de gozo, cheios de esperança, cheios de vontade. Aí eu vou voltar lá para o versículo 19, onde nós começamos. O escritor começa assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui de coração. Tem hora que eu vejo crente entrando aqui que parece mais um culto fúnebre do que um culto de celebração ao Senhor. A pessoa que sobe aqui, seja o pregador, seja o grupo de louvor, seja quem for, parece que tem que ficar com um pedaço de pau e prego na ponta, um aguilhão, cutucando a igreja para responder alguma coisa.
E não é responder só pulando, gritando, dando aleluia, glória a Deus. É responder até com a sua feição. Eu estou sendo sincero. Porque tem hora que parece que morreu alguém aqui. Agora, morreu, mas ressuscitou. Nós só estamos esquecendo isso. Ele ressuscitou. E por isso, o escritor está dizendo, tende, pois, ousadia para entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que eu estou aqui. Pelo novo e vivo caminho. O caminho antes era difícil. Era sofrido. Não tinha-se certeza. Ele fala aqui, olha, quando alguém errava na lei, era morto na hora, com 2 ou 3 testemunhas e acabou tudo. Mas agora você tem um novo e vivo caminho. Você agora tem uma esperança. Você agora tem um Deus. Você tem agora alguém que intercede por você. Você tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você não está firmado aqui em Pastor Naline, em Pastor Ronald, em Pastor Andrew. Você está firmado aqui no grande sacerdote que está sobre esta casa. Homens passam, mas ele não passa. Aí ele começa a falar aqui como é que a gente tem que entrar na casa do Senhor. Cheguemo-nos, pois, com verdadeiro coração. Irmãos. Nós tínhamos que parar o nosso pé ali, aqui na porta. Antes de pisar aqui dentro da casa do Senhor. E fazer um concerto com Deus. Parar ali e falar assim, Senhor, me limpa. Tem crente entrando aqui cheio de dúvida. Não sei se vou para o céu, não sei se não vou para o céu. Aliás, tem gente que fala, pastor, nem vou. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Com inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. Eu poderia ficar só nisso aqui. O que é que tem passado pela sua cabeça, pelo seu coração? O que é que você tem aceitado do inimigo todos os dias? O que é que o inimigo tem lançado na sua mente? O que é que você tem falado para você mesmo? Eu falei aqui quarta-feira que o que importa não é o que eu falo para você aqui, é o que você fala para você aí. Porque as coisas só começam a mudar na gente, não é quando o pastor fala, você tem que mudar, hein? É quando você fala assim, eu tenho que mudar. Eu preciso criar vergonha na minha cara e eu preciso mudar. Essa é a palavra mais poderosa que pode entrar em você. Porque a palavra de Deus vem e te convence. E aí você convencido começa a falar para si mesmo, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu estou com 30 anos, estou com 40 anos, estou com 50 anos e olha para mim. Está na hora de nós começarmos a falar dentro da palavra de Deus conosco mesmo. O filho pródigo falou consigo, eu vou me levantar. E hoje eu vou ter com meu pai. Está na hora de nós começarmos a falar assim, hoje é o dia que eu preciso mudar a minha vida. Hoje eu vou entrar na presença de Deus. Hoje eu vou começar a falar com Ele e dizer, Pai, eu pequei contra os céus e contra Ti, perdoa-me. Eu preciso do Seu perdão. Eu preciso que o Senhor me faça de novo uma nova criatura. Eu preciso de uma limpeza dentro da minha alma. Porque muitas vezes nós estamos brincando de ser crentes e Ele está falando aqui, olha, entra, cheguemo-nos a Ele com verdadeiro coração e inteireza, certeza de fé. Senhor, eu quero ter certeza de que eu sou salvo. Eu quero ter certeza de que eu posso entrar na sua presença, que o Senhor me ouve. Sabe o que acontece? Nós estamos igual a Asaf. Asaf, no Salmo 73, ele começa dizendo, bom é o Senhor para com o seu povo, para com os limpos de coração. Ele sabia da Bíblia. Todo mundo aqui conhece, sabe que Deus é bom, está que nem Asaf. Mas aí ele começa a confessar um pecado, ele fala, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, porque eu olhei para a prosperidade dos ímpios.
Há muita gente se comparando com o ímpio lá fora. Há muita gente buscando o que é terreno, o que é temporal, o que vai passar. E o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não abandona, Deus cuida de você, mas entra na presença dEle. Aí Asaf vai falando do ímpio. Tudo que o ímpio tinha, ele não tinha. Porque é isso que a gente faz. A gente esquece de falar para o ímpio tudo o que nós temos e ele não tem. Nós só vemos as coisas que nós conseguimos ver. Mas você não sabe que você era um desgraçado, um pobre, um cego e um nu. E um dia Jesus te alcançou, te libertou, te deu visão, te deu roupas de justiça, te deu liberdade, tirou de você a desgraça e te encheu de graça dele. E você fica olhando para o ímpio. O Senhor quer que você comece a olhar o que Ele fez dentro de você. O Senhor quer que você comece a olhar o que Ele te transformou, quem você era e quem você é. Aí Asaf fala assim, se eu não me engano, no versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, na presença do Altíssimo. Nós falhamos em não entrar na presença dEle. Nós falhamos em não entrar na presença de Deus e falar com Ele: Senhor, olha tudo o que está acontecendo aqui. Mas aí, ele disse assim, mas aí o Senhor começou a me mostrar o fim do ímpio. Ah, meus irmãos, nós precisamos abrir o olho. Entra com o coração purificado da má consciência, o corpo lavado na água limpa. O corpo lavado na água limpa, irmãos. Existe água limpa aqui para lavar a gente. Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa é a água que limpa a nossa vida. Essa é a água que limpa a nossa mente. Essa é a água que nos transforma. Nós damos espaço para o inimigo trabalhar na nossa mente. Mas se você começasse a dizer mais coisas que impedisse o inimigo de trabalhar na sua mente, você não teria tanto ataque assim. Ou teria, mas não teria efeito. É por isso que eu canto muito. É por isso que eu recito muitos versículos bíblicos na minha vida. Na minha mente, porque eu nunca sofri tanto ataque na minha mente como eu sofro hoje. Nunca na minha vida. Eu não tenho sofrido ataques tão fortes na minha saúde, tão fortes nas minhas finanças, tão forte na minha vida como na minha mente. Mas quando os ataques vêm, eu canto. Eu recito a palavra de Deus, eu digo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus: Ele é a minha força, Ele é a minha salvação e o meu refúgio. Porque o diabo ele ataca, porque a vida é difícil, porque as coisas acontecem, mas quando você entra na presença, no santuário do Altíssimo, nada pode te deter. Lavados com a água limpa. Palavra de Deus é quem transforma. Palavra de Deus é quem purifica, é quem limpa. É quem tira o pecado, é quem convence você, é quem faz você ver a verdade da palavra e a verdade do Evangelho. E aí ele vem falando: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui ele está falando de uma promessa que não vai falhar, irmãos. Pedro fala assim: ainda que alguns a tenham por tardia, ele vai voltar. Ele vai voltar, o Senhor tem uma promessa para nós. Essa nossa vida aqui é ínfima, é muito pequenininha, perto daquilo que você vai viver na eternidade. Muitos estão dando tanta importância para isso aqui e deixando escapar a eternidade. E Jesus um dia falou assim: louco,
Essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para a hora que você encontrar com seu Deus. O que é que nós temos preparado? O que é que nós temos em mãos? O que é que nós temos para apresentar diante de Deus? Estamos buscando muito aqui. E eu não estou dizendo que não podemos ter. Eu sempre falo isso aqui, irmãos. E cada um aqui sabe onde o calo aperta. E não necessariamente eu estou falando de você estar todo dia na igreja. Eu estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando de não se deixar corromper. Eu estou falando de você ter a sua mente, a sua consciência, o seu coração, o seu corpo limpo. Para que você possa manter firme, reter firme a sua confissão de esperança. Quando você não tem certeza de quem você é em Cristo, quando você não tem certeza da sua salvação em Jesus, tem alguma coisa errada com você. Agora, quando você tem certeza, você pode reter com firmeza a esperança, a confissão da nossa esperança, sabendo que foi Ele que prometeu. Eu sempre falo aqui, e antigamente eu tinha muito medo de falar as coisas que iam contra algumas ideias teológicas, porque a teologia ela é boa até um ponto, e eu não estou falando mal da teologia aqui, porque tem que estudar. Mas eu gosto de pensar e de consultar a palavra de Deus. Porque muitos pensam que eu levantei a mão e me entreguei para Jesus, eu estou salvo e não preciso fazer mais nada para manter a minha salvação. São os salvos uma vez, salvos para sempre. E aí você vive uma vida de dissolução lá no mundo, e no domingo você vem para a igreja e pede perdão para Deus, e vai levando a vida de qualquer jeito assim mesmo. E esses aqui, o escritor aqui, ele fala sobre, no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Você anulou o sacrifício de Jesus por causa do seu pecado voluntário. E vou provar isso aqui. Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aí ele fala que quando alguém quebra a lei de Moisés, morre sem misericórdia. E aí ele começa a falar assim, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Recebi, mas não estou nem aí. Fui salvo, mas faço o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz e da minha vida. Cuide da sua, pastor. E tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado. A aliança que você fez com Jesus te santificou. E agora você pisa em cima do Filho de Deus. E fizer agravo contra o Espírito da graça. Sabe o que é isso aí? Você recebeu a graça, mas agora pisa nela. Não dá importância para a sua salvação. Sabe quem você é? Esaú. Esaú, o negócio é tão sério que a Bíblia diz aqui em Hebreus que ainda que buscasse o arrependimento com lágrimas, não o achou. Porque vai brincando com Jesus, porque vai brincando com a graça, porque vai pisando no sangue do Cordeiro. Não está nem aí. Continua fazendo o que você faz. Porque um dia você vai querer se arrepender e não vai encontrar arrependimento. Que é isso, pastor? Que evangelho antibíblico que é esse? Não, vai para Hebreus, vai ler a Bíblia. Eu não estou falando nada estranho à palavra de Deus aqui. É que nós só acreditamos naquilo que ouvimos lá dos nossos púlpitos antigos, mas não vamos analisar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é séria. Aí nós temos o outro lado aqui, que é o lado de que você precisa fazer muito para ganhar a vida eterna. Também não. Você nem é salvo uma vez e salvo para sempre só
Porque eu tenho que ter essa certeza. Ele fala, retenhamos a certeza da fé. Eu fui salvo por Jesus, eu tenho certeza da minha salvação, agora eu sou salvo. E ninguém tira isso de mim, a não ser eu. A não ser eu. Jesus falou em João 10, ele disse assim, olha, as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. E o meu Pai que as deu a mim, Ele me deu e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Essa é a certeza que eu e você temos que ter. Porque tem crente que tem dia que está aqui, tem dia que está aqui. Tudo bem? Se Jesus voltar hoje, eu vou para o inferno. Inferno. Agora, por outro lado, vem o apóstolo Paulo falando da manutenção da nossa fé. Ele vem fazendo algumas perguntas, pega lá Colossenses capítulo 3, ele fala, se já ressuscitastes com Cristo, andai também em Cristo. Vivei também como Cristo, vivei como ressuscitados em Cristo. Porque o fato é que, porque eu fui salvo, eu posso fazer qualquer coisa? Não. Porque eu tenho a certeza da minha salvação, agora eu vivo como alguém que foi ressuscitado com Cristo. Eu vivo, e aí ele dá aqui uma série de instruções para nós, que eu já li aqui para a igreja várias vezes e expliquei. Andai nele, pensai nas coisas que são de cima. Não faz isso, faz aquilo, e ele vai dando orientações e instruções. E aí o escritor continua aqui, que ele é fiel, ele prometeu, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso aqui fala da nossa comunhão, fala de como é bom estarmos juntos, de como é bom ligar um para o outro, de como é bom falar assim, não desista. Vamos lá, você vai conseguir. Viu lá, viu a irmãozira? Viu lá? Prontou de novo. Viu o fulano? Viu o ciclano? E a gente só vive apontando um para o outro. Mas se nós... Viu lá o que a irmã Alzira? Já orei por ela. Vou orar com ela agora à tarde. Vou na casa dela. Ela vai vencer isso em nome de Jesus. Viu lá o fulano de tal? Vi também. Nós já estamos em oração por ele. Porque ele é bênção na casa de Deus. É um estimulando ao outro. Irmão, não desiste não. Jesus é contigo. Ele vai te dar força. Irmãos, isso não é papo furado. Isso é bíblico. Ah, tá ruim aquele ali, hein? Tá. Vamos acabar de pisar na garganta dele para acabar de matar. Porque a igreja às vezes age assim. A igreja às vezes age assim. Irmãos, você não tem uma palavra para falar para a pessoa? Ore por ela. Mas não fale dela. Pelo amor de Deus. Se não for para ajudar, se não for para levantar, se não for para erguer, não fale dela, pelo amor de Deus. E aí, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não dá mais nem glória a Deus esse negócio. Jesus voltar não é mais nada, né? Jesus está voltando, vai se aproximando aquele dia. Talvez não dê tempo de você ver a volta dele. Talvez dê, pode ser hoje. Talvez você vai morrer antes, aí ele volta para você. Mas o que é certo é que ele está voltando, o dia está se aproximando. E aí, nós cansamos. Quer saber, eu não vou mais na igreja não. Sabe, a onda bate lá na sua casa. O negócio fica tão feio que você começa a culpar Jesus. Isso é uma estratégia do diabo terrível, irmãos. Quando o negócio fica feio é que você tem que estar na igreja. Quando o negócio fica ruim é que você tem que ir para os pés dele. Quando o negócio está ruim é que você tem que pegar um de cada lado assim, cruzar os braços aqui, ó. Falar, vamos junto. Tem hora que eu não vou poder andar, vocês me carregam. Tem hora que você não vai poder andar, nós te carregamos. Mas nós estamos juntos. Isso é congregação. Isso é um segurar o outro. Mas muitas vezes nós vemos o irmãozinho aqui na beira do abismo e alguém passa desapercebidamente e dá um totozinho assim, né? Só para ver o tombo. Não pode ser assim. Porque aí nós já falamos desse pecar voluntariamente.
do castigo, irmãos, vai haver um juízo. Vai haver um juízo. É tão interessante, eu nunca tinha pensado nisso. A Vivian, minha esposa, ouviu uns testemunhos de pessoas crentes, não crentes, espíritas, seja lá o que for, pessoas que passaram pela experiência da morte. E ela estava comentando comigo que todos eles, da mesma forma, testemunham sobre como que fala, Vivian? Aquele negócio da vida? Life Review. A revisão da sua vida quando você se encontrar com Deus. Que todas essas pessoas fizeram um Life Review. E esse Life Review leva a pessoa a ver aquilo que ela praticou aqui, só que sentindo o que o outro sentiu. As pessoas elas sentem um desespero tão grande porque o empurrão que eu dei no irmão Orlando, eu vou sentir o que ele sentiu. O tiro que o outro deu no outro, a facada que o outro deu, o chute que deu no cachorrinho, você vai sentir aquilo que o animal sentiu, aquilo que o seu irmão sentiu, a traição que você fez. Você vai sentir como o traído se sentiu. O casal que um cônjuge que um trai o outro, você vai sentir a dor do outro. Qualquer coisa que você fez nessa terra, essas pessoas elas voltam com um sentimento de angústia em si, de certa forma, porque você imagina o que você, quando alguém fala um negocinho desse tamanhozinho de você, você fica arrasado. E o que você faz com os outros? O que nós fazemos com os outros? O fato é que há um juízo. E o negócio vai ser tão sério, irmãos, porque o escritor aqui ele fala assim, você pensa que esses caras que morreram na lei foi grave? Você não sabe o que nos espera se nós estivermos fora da presença dele, porque maior será o castigo pelo agravo que vocês fizeram com o Espírito da graça. E olha, você conhece bem. E se você não conhece, é melhor você conhecer aquele que disse, minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo. E aí ele fala um versículozinho tão bonito na Bíblia que ninguém gosta. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não está falando da terra, tá? Isso aqui a gente usa aqui, não, deixa ele. Na hora que ele cair na mão de Deus, Deus vai cuidar dele. Está falando de juízo. Está falando de juízo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí ele fala de toda a dificuldade que nós tivemos pelo cristianismo aqui. É difícil ser crente, irmão. Não é fácil, não. Não estou falando de acreditar, não. Estou falando de seguir os passos de Jesus. Todos os dias nós somos pressionados a fazer o mal. Todos os dias nós somos pressionados a fazer o errado. Você não precisa sair da sua casa para isso. Não precisa. E aí ele vai, versículos 35 em diante. Ele diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, não esqueça disso. Deus tem uma recompensa para aqueles que forem fiéis. Você pode não ser recompensado aqui na terra, mas isso aqui é curtinho, perto daquilo que você vai viver na eternidade na presença de Deus. Deus tem recompensa para você, Deus tem galardão para você. Mas precisa de paciência. Não dá para chutar o balde. Quanto crente querendo chutar o balde por aí. Eu não vou mais, pastor. A Márcia me mandou um textinho, não sei se foi a Márcia, alguém me mandou um textinho essa semana, acho que foi você, sobre alguém que ligou para o apóstolo Paulo. Paulo, eu não vou ficar mais na igreja porque a minha igreja lá só tem cabra ruim, cabra safado, né? O que você acha de eu ir para a igreja tal, para a igreja de Corinto? Ué, se você quiser ir, pode ir. Mas lá tem grupinho, tem fofoca, tem dissensões, tem inveja.
Não, e o que você acha de eu ir lá para a igreja de Tessalônica? Lá também, tem uns vagabundos lá que não gostam de trabalhar, mas pode ir lá. E aí Paulo vai dando, cada igreja vai dando o defeito dela. O certo é que não existe igreja perfeita, porque o dia que ela for perfeita, você não pode estar nela. E se você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você estraga ela. Não tem. Eu sou ruim, você é ruim, cada um de nós temos uma deficiência. Jesus falou, eu vim para os doentes. E se você veio e encontrou Jesus, você é doente. Ou pelo menos era. E Jesus te curou. Agora entra o outro doente aqui, você fala, não, aqui é só lugar de perfeito. Vai para fora. Negativo, meu amigo. Nós estamos aqui pelos doentes. Jesus veio para libertar cativos das prisões. E aí ele continua falando aqui que você vai alcançar a promessa. E ele fala, mas, olha a expressão que ele usa, porque um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Irmãos, nós precisamos voltar a ser crentes que creem na volta de Jesus. Nós precisamos voltar a ser igreja que crê que Jesus vai voltar. Se você estivesse vivendo como se Jesus fosse voltar agora à tarde, você não ia estar aí com o seu pensamento nas nuvens. Você ia estar aí louvando a Deus, falando, Senhor, fala mesmo, que a tua palavra entre mesmo, que a tua espada corte mesmo, se for preciso. Mas, Senhor, faça, muda a minha vida, transforme a minha vida, faz alguma coisa na minha vida. Porque se você estivesse esperando a volta de Jesus hoje, e a volta de Jesus é assim, ó. O Bruno quase foi para a volta de Jesus. É um segundo. Você está aqui, quantos aqui já receberam aquela notícia assim? Sabe o fulano? Sei. Rapaz, bateu o carro, morreu na hora. Pessoas que estavam do nosso lado, a gente não acredita. Você fica em choque. Sabe o ciclano? A gente ouve falar de uma doença. Está sabendo do ciclano? Está com câncer. Ai, meu Deus. Mudou a vida. Estava bom até hoje. Foi no médico hoje, não está mais bom. Descobriu um tumor, um caroço, alguma coisa. E a gente fica vivendo aqui como se nós fôssemos deuses eternos, que nunca vai passar por problema. Só que vai passar muito rápido. E nós precisamos voltar a ser aquele povo que espera a volta de Jesus ansiosamente. Nós precisamos ser que nem João. João, depois de ver tudo, ele diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Jesus. Não é numa situação de egoísmo, não é uma situação de covardia, de escapar dessa terra, não. É que nós ansiamos pela presença dEle. Nós ansiamos pela presença de Jesus. Mas até lá, versículo 38. O justo viverá da fé. Se tem uma coisa que te sustenta nessa terra é a sua fé. Porque ai daqueles que não têm mais fé em nada. Ai daqueles que não creem em mais nada. Não creem mais em Deus. Não creem mais nas coisas que Deus pode fazer. Ai de pessoas que vivem assim. O justo vive pela fé mesmo. Vive da fé mesmo. Está ruim hoje, mas em nome de Jesus amanhã vai estar bom. Estava ruim, aliás. Nós cremos no milagre de Deus. Nós cremos na intervenção de Deus, porque nós vivemos da fé. Mas tem uma coisa, se o justo recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. É o oposto do que Deus falou de Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem eu me comprazo. Ele olha para você, desistindo da fé, e fala assim, a minha alma não tem prazer nele. É sério o negócio. A igreja precisa voltar a ser igreja poderosa. Nós estávamos aqui quinta-feira, começamos a falar um pouquinho sobre a grande comissão, irmãos. Nós temos que parar. Nós temos que parar. Porque Jesus, a palavra de Deus é tão rica, tão linda, e nós começamos a falar das coisas de Deus. Se a igreja entendesse
Quando ele diz assim, todo o poder me é dado no céu e na terra. Irmãos, nós estamos debaixo das mãos do onipotente Deus. Ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos ferir, ninguém pode nos atacar, se Ele não permitir. E olha, se Ele permitir, é para o seu crescimento. Porque quando Jó foi atormentado, a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo quanto Jó tinha antes. E o estado de Jó foi muito maior do que era antes, muito melhor do que era antes, porque Deus sabe o que faz. Nós, porém, e eu creio isso dessa igreja, eu creio isso, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Você não está aqui à toa. Você não vai acabar os seus dias na perdição. Você não vai morrer em perdição. Mesmo que você vá hoje, você vai para a glória. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. A minha e a sua alma estão guardadas no Senhor. E se você tem dúvida disso, eu oro por você hoje, em nome de Jesus, e você sai daqui marchando, firme para os céus, no nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Pai, eu te louvo. Eu engrandeço o teu nome, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Deus que fala com o seu povo, Deus que cuida da sua igreja. Deus que trabalha em nós, ó Deus, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra entra mesmo, ela faz mesmo morada e ela transforma-nos. Ó Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, meu Pai, e eu quero nessa hora te pedir, no nome de Jesus, cuida do coração da Tua igreja, trabalha nos corações dos Teus filhos, trabalha, Senhor, nos nossos corações para que nós retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Meu Deus, nós queremos estar diante de Ti na glória. O nosso maior anseio é estar contigo para sempre na eternidade, esquecendo-nos, ó Deus, de todas as tribulações, de tudo que nós passamos e Te servindo, ó Deus, para sempre, servindo a Ti para sempre. Não importa qual seja o trabalho, nós somos servos e queremos Te servir. Pai, coloque no nosso coração essa esperança, cada dia mais forte. Coloque em nós, Senhor, essa viva esperança e que nós possamos, Senhor, caminhar em vitória nesta terra pela fé, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém.